Oi pessoal, nós vamos dar continuidade então à nossa parte de óptica da visão e agora nessa aula nós vamos resolver algumas questões ainda de óptica de visão, só que agora vamos analisar também algumas continhas, tá bom? Então, sem arrodeio, vamos logo às questões. Em 2017, Carlos, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, divulgou seus estudos sobre a criação do óculos formado por lentes líquidas, olha só que interessante, para fazer o foco automático. Seu objetivo foi resolver o problema de que tem presbiopia e miopia, por exemplo, para não precisar trocar de óculos. Mastrangelo conta que os óculos possuem uma câmara infravermelha entre a lente, que serve para identificar a distância entre o rosto do usuário e o objeto que está olhando, e assim fazer o foco correto. Então, um óculos que pode mudar a distância focal da lente. Que interessante, né? Uma reportagem aqui de 2019. Sobre o assunto abordado e com base no exposto acima, é correto afirmar que... Então, ele dá uma série de assertivos e agora nós vamos analisar todas as alternativas para a gente poder responder, tá bom? A assertiva número 1 fala o seguinte: o defeito da visão, chamado hipermetropia, provoca o mesmo efeito da miopia, ou seja, o indivíduo tem dificuldade de enxergar objetos próximos. Está errado, né, pessoal? Hipermetropia e miopia são coisas opostas. Hipermetropia tem dificuldade de enxergar de perto, miopia tem dificuldade de enxergar de longe. Então, está errada. Vamos para a segunda. Uma das formas de ajustar o foco da lente é alterando a sua curvatura. Perfeito. A 2 está correto. Vamos marcar aqui para a gente somar depois. Está correto. Você mudando a curvatura, você vai mudar o foco da lente. É o que faz com a cirurgia, por exemplo, de miopia. Para resolver o problema de miopia. Ele muda a curvatura da nossa córnea para corrigir o defeito de visão. Opção número 4. O fenômeno óptico que explica o funcionamento de uma lente é a refração. Correto, que a luz atravessa a lente. Então, a 4 também está correto. Vamos para a 8. Para determinar a distância, a câmera acoplada ao óculos utiliza a onda de calor liberada pelos objetos. Perfeito também, que é o efeito chamado de radiação térmica. Vamos para a próxima. Uma das causas do defeito de visão chamado de presbiopia está relacionada a um globo ocular mais achatado. Não, pessoal. O defeito da presbiopia está geralmente relacionado com a idade. É a dificuldade do olho de acomodar, de focar um objeto. Devido ao enrijecimento, o cristalino se torna mais rígido, né? Então está errado. Então vou riscar ela aqui. Vamos para a 32. A lente utilizada para corrigir o defeito da visão chamado miopia é a lente convergente. Então isso aqui também está errado. Por qual motivo? Bem, porque a miopia, pessoal, ela usa lentes divergentes. E por último, em um olho hipermétrope, a imagem é formada após a retina. Correto. Por isso que nós vamos utilizar de lentes convergentes, tá bom? Então, você vai somar as alternativas aqui. 2 mais 4 mais 8 mais 64, que vai dar 78. Próxima questão. O olho humano é um sistema complexo de formato quase esférico. O olho humano considerado normal é aquele em que a imagem do objeto observado se forma sobre a retina. Contudo, há casos, como descrito na receita oftalmológica, de um paciente jovem, nos quais a imagem deixa de se formar nitidamente sobre a retina, causando o que popularmente é chamado de defeitos na visão. De acordo com a receita médica que segue, assinale o que for correto. Então, ele está te dando aqui uma receita médica
E aí, em cima dessa receita médica, a gente pode entender algumas coisas relacionadas à óptica da visão. Vamos lá, a primeira. A receita médica prescreve lentes convergentes para o jovem paciente com hipermetropia. Então, primeiro, pessoal, essa assertiva aqui, ela está errada, porque de acordo com a tabela, o paciente possui miopia. Então, essa tabela aqui está relacionada com miopia e não hipermetropia. Então, na verdade, ele vai utilizar lentes divergentes para esse caso. Então, aqui ele está utilizando uma lente aqui divergente. A segunda, embora o jovem tenha dois problemas de visão, hipermetropia e astigmatismo, aqui a gente já pode cortar, né? Também como errado, porque ele não está hipermétrope aqui nesse exame aqui, né? Nessa receita, né? Então tá tudo aqui errado. E lentes bifocais é indicado para quem tem presbiopia e não hipermetropia. Então a 1 e a 12 estão erradas. Vamos ver as outras. A 4. Como o paciente tem miopia e astigmatismo, poderá usar óculos bifocais, no quais deve ser associada lentes esféricas, do tipo divergente, de menos 0,50 dioptrias, para o olho direito e 1,75 dioptrias para o olho esquerdo, com lentes cilíndricas. Perfeito, pessoal. Olha só, a lente divergente ela vai ser indicado aqui para a miopia. E já as lentes cilíndricas são indicadas para quem tem astigmatismo. Então, é verdadeira. Vamos para a 8. O astigmatismo que o jovem tem se deve à imperfeição da sua córnea, onde o raio de curvatura varia conforme a secção considerada. Perfeito. Porque quando ele tem astigmatismo, ele vai ter vários pontos focais. Ele não consegue focar em um único ponto, devido a um problema de curvatura da córnea. Então, esse é o efeito do astigmatismo. Quem tem astigmatismo, quando vai ler sem o óculos, ele vai ver as letras um pouco embaçadas, por causa do problema do ponto focal. Ele vai ter múltiplos focos. E a última, para a correção do astigmatismo do paciente, o médico prescreve, de acordo com a receita, o uso de lentes cilíndricas. Perfeito, lentes cilíndricas é para o astigmatismo. E a divergente aqui está relacionado com a miopia. Então, também está correto. Então, as únicas certas é a 4, a 8 e a 16, dando um total de 28. Um estudante foi ao oftalmologista reclamando que de perto não enxergava bem. Olha só, de perto ele não enxergava bem, só enxergava bem de longe. Depois de realizar o exame, o médico explicou que tal fato acontecia porque o ponto próximo da vista do rapaz estava a uma distância superior a 25 centímetros. 25 centímetros seria o ponto de um olho normal, né? E que para corrigir o problema, deve usar lentes de 2 graus. Isto é, lentes possuindo vergência de 2 dioptrias. De acordo com o exposto acima, podemos concluir que o estudante deve... Então vamos lá, pessoal. Então, como está descrito no enunciado, o estudante ele não enxergava bem, pois seu ponto próximo era superior a 25. E o que acontece? Esse tipo de problema é característico do problema chamado de hipermetropia, que tem problema para enxergar de perto, é hipermetropia, hipermétrope, né? Que é o contrário da miopia. Ele está dando a vergência, que é... O que é a vergência? É o inverso do foco, pessoal. Muito fácil, muito fácil. Então, a vergência aqui está dando 2. Então, 1 sobre o foco. Então, o foco, ó, se você passar esse aqui para cá e esse aqui para cá, vai dar de 1/2, ou seja, de meio metro. Então, essa é a vergência. Ou
50 centímetros. Então, nós temos duas opções aqui. A distância focal aqui é de 50 centímetros. Aí resta saber se você vai usar lentes convergentes ou divergentes. Pessoal, quem é hipermétrope vai ter que utilizar lentes convergentes, porque a imagem está se formando depois da retina. Lente divergente, quem utiliza são as pessoas míopes. Então, é letra D. Agora, então, vamos para a última questão. A receita de óculos para o míope indica que ele deve usar lente de 2 graus, isto é, o valor de divergência das lentes deve ser de 2 dioptrias. Com base nos dados fornecidos na receita, conclui-se que a lente desse óculos deve ser. Então, parecido com a questão anterior, a divergência é o inverso do foco, como aqui é 2 graus, então o foco aqui vai ser 1 sobre 2, que é a mesma coisa de meio metro, que é a mesma coisa de 50 centímetros. Então, novamente, nós temos duas opções. Só que agora ele fala que a pessoa é míope. E quem é míope precisa de lentes divergentes. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D. Então, pessoal, por hoje é só. Dê uma estudada no livro didático. Tem outros videoaulas bem interessantes sobre essa temática. Assistam, que é um assunto muito interessante e muito relacionado com o dia a dia de vocês. Então, qualquer dúvida, poste lá nos comentários e não esqueça de estudar. Um abraço e até mais.